Por quanto tempo deve ser feita a reposição hormonal feminina? Então, a terapia de reposição hormonal feminina da menopausa, quando a mulher para de produzir os hormônios femininos, vai reduzindo drasticamente essa produção. Essa reposição, quando indicada corretamente, por quanto tempo ela deve ser feita? Não existe um consenso de tempo. A gente considera-se que quanto menos tempo, menor o risco de complicações e que o maior benefício de se fazer essa reposição é nos primeiros anos dessa fase da menopausa. Então, quando a pessoa começa mesmo a ter a parada da menstruação, alguns consideram que pode ser iniciar até numa fase de climatério, né? Que quando ainda não está nos critérios preenchidos para a menopausa, mas ela está tendo falhas da ovulação por vários meses, por exemplo, ficar 3, 4, 5, 6 meses sem menstruar, já começa a ter sintomas que indiquem a reposição. Então, alguns consideram que pode ser feito nessa fase já algum tipo de reposição, ainda que em doses menores ou avaliando formas diversas de se realizar, às vezes até associando com algum método contraceptivo, porque pode ainda haver um ciclo que possa aumentar o risco de gestação também, embora baixo, mas pode acontecer. E depois, quando entra realmente na menopausa, a reposição, então feita a reposição tradicional, né, a reposição hormonal feminina para a menopausa, o tempo vai depender dos sintomas que a mulher tem, do risco que ela tem, e vamos avaliando se os sintomas vão desaparecendo com o tempo. Então, quando passa 1, 2, 3 anos, cada período pode ser reavaliado. Se a mulher sente que ela está muito melhor, pode-se considerar a suspensão, tem que se reavaliando o risco cardíaco, as comorbidades, como que está a parte do útero, se o útero está tendo algum sangramento, que são coisas que tem que avaliar também, que isso pode estar relacionado com alguma complicação. Então, tudo isso tem que ser visto para se decidir se vai progredir ou não a reposição. E os benefícios são maiores mesmo nos primeiros 5 anos da menopausa, principalmente nos primeiros 2 anos, que é quando pode ser que tenha benefícios adicionais à questão, por exemplo, de cognição em algum grupo de mulheres, na parte cardiovascular, na parte de composição corporal. Também existe um benefício na massa óssea, embora esse benefício não se sustente após a parada da reposição, é só durante o uso que há esse benefício, e não é uma indicação de tratamento só a perda de massa óssea. Isso aí é só um fator que pode ser beneficiado, mas não há um benefício de você fazer a reposição só para isso, porque há outras medicações que podem ser utilizadas e não se vê que haja uma vantagem nesse sentido de risco-benefício de fazer a reposição só por isso. E a gente sabe que após 10 anos que a gente entrou na menopausa, há uma redução grande do benefício, um aumento grande do risco de se manter ou de se iniciar, principalmente essa reposição. Iniciar é contraindicado, a manutenção é controversa, há quem não indique continuar com a reposição. Pode ser considerada a manutenção de uma dose menor, de preferência transdérmica, por questão dos riscos da reposição oral na parte cardiovascular, de efeitos colaterais, uma dose pequena para tentar prolongar um pouco pelos sintomas que a mulher tem, porém também não eternamente. Você vai tentando reduzir isso principalmente após os 65 anos, como há maior ainda o risco de complicações cardíacas, cognitivas, não se compensa manter a reposição por depois dessa faixa etária, mas pode ser considerado manter um pouquinho mais do que os 10 anos em mulheres com muito sintomáticas, né, que tenham muito fogagens, têm uma grande perda de qualidade de vida, que não estejam tendo nenhuma complicação com o uso e não tenham contraindicação para manter o uso, que isso pode mudar depois de muitos anos de reposição. Você pode adquirir alguma doença cardiovascular, ter alguma trombose, algum quadro de alguma trombofilia, né, descobrir que tem algum problema na parte de coagulação, algum problema cardiovascular, a partir de diabetes, alguma coisa que possa ter complicado nesse caminho, que possa fazer com que a gente mude de ideia e não queira mais manter essa reposição. Por isso que há essa questão desses 10 anos, essa janela de oportunidade. O ideal é que se faça a reposição no início, né, da menopausa, e que se passou muito tempo, tem que se considerar que os benefícios vão ser menores e os riscos vão ser maiores para se fazer a reposição.
como eu falei, como não há uma definição clara, há um pouco da opinião individual de quem vai te tratar, que vai avaliar, né, o custo-benefício, uma discussão do paciente com o médico para decidir essa questão. Mas na prudência, na minha visão, né, que aí é um pouco da opinião pessoal, após 65 anos eu não recomendo para ninguém, embora haja quem faça, mas como eu falei, como tem esses riscos, eu não recomendo para ninguém. E, de preferência, abaixo de 60 anos seria o grupo ideal para que esteja fazendo essa reposição. E é isso, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixe nos comentários e até o próximo vídeo.